Dois países com armas nucleares à beira de um conflito e com muito ódio no coração. Pode parecer uma descrição da Guerra Fria, mas na verdade foi só a última segunda-feira nesse bingo do apocalipse que é 2020. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e no vídeo dessa sexta-feira aqui do Nick Internacional nós vamos falar sobre o grande problema da semana, o conflito entre Índia e China nas fronteiras da Caxemira. Se gostar desse vídeo, então faz o seguinte, deixa o seu like aqui porque aí o YouTube valoriza mais esse vídeo e mostra ele para mais pessoas. E deixa lá embaixo também, depois que você já escutar o vídeo, o seu comentário para eu saber o que você pensa dessa situação toda e dessa nova surpresinha que 2020 está trazendo pra gente, a ameaça de uma guerra nuclear. O vídeo de hoje vai se dividir em três partes. O que diabos aconteceu? Em segundo lugar, por que diabos isso aconteceu? E em terceiro lugar, e daí que isso aconteceu e o que vem agora? Vai ter guerra? Prosseguindo para a primeira parte do vídeo, o que diabos aconteceu? Soldados indianos e chineses entraram em confronto nas fronteiras entre Índia e China na região da Caxemira, essa região aqui, que fica entre os dois países e o Paquistão. A Índia reportou 20 soldados mortos, 76 soldados feridos e só ontem recuperou 10 soldados que foram feitos de prisioneiros pela China. Enquanto isso, a Índia alega que a China também sofreu 40 mortes entre seus soldados, mas a China não confirmou essa informação. E quando eu falo confronto, o que eu quero dizer? Ai, mas eles trocaram tiros? Não, porque eles são muito mais punks do que isso. Eles se agrediram com pedaços de bambu com pregos, bastões e canos na região, para você ver que não é só uma questão de ter armas o motivo da violência. Na região não são disparados tiros entre soldados chineses e indianos há mais de 45 anos, desde 75. E não só isso. Em 96, os dois países fizeram um acordo entre eles que proíbe que sejam levadas armas de fogo para a região, justamente para evitar que tenha um conflito que resulte em mortes. Mas não contavam com a astúcia dos soldados da fronteira. Ok, e por que diabos isso aconteceu? Para falar por que diabos isso aconteceu, porque realmente é estranho quando soldados de dois países diferentes se agredem com bambu, nós temos que pensar na região da Caxemira. O que é a Caxemira e por que teve um confronto dessa magnitude por causa dessa região? A Caxemira é uma região muito importante. Ela fazia parte da Índia quando a Índia estava sob domínio do Império Britânico e em 1947, com a independência da Índia, a Caxemira, que era dominada por um príncipe da Índia, um príncipe hindu, teve que escolher com que país ela ia ficar. Só que aí vem uma confusão. O príncipe que dominava a Caxemira era hindu. A população da Caxemira era, em sua maioria, muçulmana. Quando houve a independência da Índia, a Índia, Império Indiano, que era dominado pelo Império Britânico, se dividiu em dois países. Você teve o país com a maioria hindu da população, a Índia, e o país que se formou com o restante da população que era muçulmano, que foi o Paquistão. A Caxemira, no meio desse dilema, era disputada pelas duas regiões, mas porque o príncipe era hindu, ele optou por continuar com a Índia. Até hoje, isso é uma fonte imensa de conflito entre os dois países. O Paquistão não aceitou isso, a Índia não aceitou que o Paquistão não aceitou isso, e desde então os dois países têm brigado por causa da região. Mas e a China? Olha, a China também divide ali um pedacinho dessa região da Caxemira com os dois. A Caxemira é um conflito muito sério, mas no geral é um conflito entre Índia e Paquistão. A China é mais assim aquele personagem de série que é até importante, aparece em vários episódios, mas não é exatamente um dos protagonistas. Se nós formos definir o conflito da Caxemira, vai ser Índia e Paquistão fit China. Mas não vai ser exatamente um conflito que envolve os três países a todo momento. Mas a China tem um pedaço ali da região e ela luta para manter esse pedaço. Beleza, mas o que faz essa galera querer tanto a Caxemira? A Caxemira é a região justamente que junta a fronteira desses três países, China, Índia e Paquistão. Mas ela é importante também por um outro motivo. A Caxemira é lar da nascente de vários dos rios que banham tanto Índia quanto Paquistão. E água é um recurso absolutamente estratégico. Pensa comigo. Se você não tem controle sobre os seus rios, você não tem controle sobre quanta água vai ficar disponível para você, para que as pessoas bebam, para uso industrial, para uso na agricultura e nem para uso para produção de energia. Então, esses dois países disputam essa região, esses dois países, Índia e Paquistão, porque nenhum deles confia bastante no outro para deixar que o seu suprimento de água
fique sob comando da outra parte. A China não tem exatamente um problema com a água da região, mas mais território, em termos de países, sempre é melhor. Mais território significa mais recursos naturais, mais riqueza, mais espaço agricultável, mais lugar para crescer, para fazer estrada, para fazer obra, para fazer empresa. Então tudo isso é considerado pela China. A China não cede o espaço que ela tem da Caxemira. E por que isso só virou um problema agora, se essa região é disputada desde 47? Isso virou um problema agora por dois motivos. E agora considerando só os lados, Índia e China, porque o Paquistão nesse problema não é exatamente um dos envolvidos. A Índia, em agosto de 2019, ela revogou o artigo 370 da sua Constituição. Esse era o artigo que falava que a Caxemira era uma região independente. Embora a Índia sempre tenha se considerado como a dona legítima da Caxemira, o fato de ela ter um artigo na sua Constituição que deixava a região como independente dava alguma tranquilidade a mais, tanto para o Paquistão quanto para a China. Porque se é uma região independente, é claro que a Índia também não vai fazer nada demais para tomar essa região de volta. Mas, com esse artigo revogado, a Caxemira se torna, para todos os efeitos legais, parte integrante do território da Índia. E se é parte integrante do território da Índia, a Índia tem plena liberdade, por exemplo, para enviar tropas, colocar bases militares. E esse é um passo muito importante para você tomar um território como o seu. E olha, China e Paquistão não gostaram nada disso. Inclusive, não gostaram disso a um nível que a China mobilizou tropas para a fronteira da Caxemira para assegurar o seu domínio sobre a região. E é aí que vem o problema. Por quê? Fronteiras de países não são linhas traçadas no chão. Às vezes, a fronteira é fácil. Poxa, seu país vai até aquele rio, aquela árvore, aquele prédio. Você tem um marco, você sabe até onde vai. Mas às vezes, as fronteiras são linhas imaginárias, quando não tem nada assim para demarcar. Então, onde fica essa fronteira? Fica uns 20 metros para lá. E aí vem o problema quando se trata de uma região disputada. A Caxemira, como uma região disputada entre indianos e chineses, vai ter uma fronteira que chega um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, a depender de para quem você perguntou onde fica a fronteira. Os dois países combinam onde que ela está. Beleza. Então tá lá traçada a linha da fronteira entre China e Índia na Caxemira. E aí passam 10, 15 anos dessa linha de fronteira imaginária, e aí chega um cartógrafo indiano para fazer um novo mapa, e ele olha para a Caxemira e fala, essa fronteira aqui que fica aqui, e aí depois chega o cartógrafo chinês, mais uns 5 anos depois, e fala, essa fronteira entre a China e a Índia na Caxemira que fica aqui, e eles vão disputando essas fronteiras. E segundo a Índia, o que a China fez foi, ela não só mandou essas tropas para a região da Caxemira, como fez essas tropas chegarem um pouquinho para o lado. Fez essas tropas cobrirem um pedacinho de território indiano. E aí, treta, confronto entre os dois países. Mas e daí? Isso vai dar em quê? Vai ter guerra? Isso reacendeu os sentimentos anti-China na Índia e anti-Índia na China. Os dois países já tinham uma rivalidade muito forte pela supremacia ali na região da Ásia, e isso só reacendeu a rivalidade e o ódio que existe entre essas duas populações. Isso com certeza vai ser um motivo de mais disputas, tanto numa esfera diplomática, quanto em esferas econômicas, políticas e várias outras. Mas nós temos que fazer algumas considerações também. O atual primeiro-ministro da Índia é Narendra Modi. Narendra Modi foi eleito com um discurso mais conservador, mais nacionalista, de reavivar a Índia. Inclusive foi ele o responsável por revogar esse artigo e trazer a Caxemira para a Índia como era dos indianos de direito. Narendra Modi, uma vez que foi eleito nessa pauta de uma Índia forte e unida, não pode deixar isso passar sem fazer nada. E é por isso que ele fez um discurso essa semana falando que a morte desses 20 soldados não será em vão. A China, por outro lado, já fez um discurso falando para a Índia que soldados indianos que invadiram o território chinês na Caxemira e que a Índia controle melhor os seus soldados da próxima vez para evitar esse tipo de problema. Vai dar guerra? Olha, por causa do coronavírus, é bastante provável que não. Por quê? Você tem que entender que as guerras são uma coisa bastante cara. Guerra é fazer política por outros meios. Você quer um resultado e, para chegar a esse resultado, você vai usar violência. É só mais uma ferramenta no kit das nações. Então a guerra, no geral, é só para você aumentar os custos para a pessoa não te dar aquilo que você quer.
poxa, eu quero esse território aqui. Então eu vou começar uma guerra com você, eu vou botar fogo nos seus campos, eu vou matar os seus soldados, eu vou destruir a sua indústria, eu vou fazer você destinar parte da sua economia para essa guerra, até ficar tão caro para você que você tem que me dar o que eu quero. Ou até ficar tão caro para mim que eu tenho que desistir e muitas vezes te dar alguma coisa que você quer. É assim que a guerra funciona e esse é o cálculo que os países fazem. Então vai ter uma guerra entre Índia e China? Olha, bastante provável que não. Por que eu mencionei o coronavírus? Porque o coronavírus, atualmente, já vai jogar boa parte das economias mundiais em uma recessão. Ou seja, os custos para esses países, que normalmente, numa escala de 1 a 10, seriam, sei lá, 6 para uma guerra, que guerra é cara, agora estão em 8. Eles já têm problemas econômicos para se preocupar, já tem outras coisas acontecendo dentro dos próprios países. A Índia, inclusive, é um país que está passando mal por essa crise do coronavírus. Os números de mortes têm crescido, os números de contaminados também. Então, é improvável que qualquer um desses países, China ou Índia, entre num conflito por causa disso. Principalmente porque o que está em jogo ali não é exatamente a Caxemira, não é um conflito para decidir para quem que vai. Seria um conflito só porque alguns soldados brigaram de uma forma séria, com porrete e prego, mas uma briga. O mais provável é que os dois países fiquem nesse clima de tensão por um tempo até eles encontrarem uma coisa que eles podem fazer para se reconciliar. Mas uma coisa eu posso adiantar, isso não vai ser fácil. Porque os chineses são um povo orgulhoso e eles não vão aceitar nenhuma posição que faça parecer que eles saíram perdendo. Principalmente porque a China está na disputa para se tornar a principal potência do mundo, a hegemonia mundial. E eles não iam aceitar curvar a cabeça para a Índia nesse momento. E do outro lado nós temos a Índia com Narendra Modi, com esse discurso de nacionalismo e uma Índia forte, que também não vai aceitar sair dessa confusão, como se tivesse saído perdendo, não vai aceitar abaixar a cabeça para a China. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira aqui do Nick Internacional. Espero que tenham gostado e conto com a audiência de vocês de novo na segunda-feira para o próximo vídeo do canal.